Yasso! Este é o Hércules, o seu podcast sobre os Jogos Olímpicos, na nossa maratona rumo a Paris 2024. Estamos contando um pouco da história das modalidades que vão estar na Cidade Luz. Aqui você vai saber um pouco das origens, como ela entrou no Panteão Olímpico, suas curiosidades, maiores nomes e recordes. E é claro, como foi a participação brasileira e os nossos grandes representantes nos 32 países que estarão em Paris 2024. Curtiu? Então segue juntinho com a gente. No Hércules, o jogo é mais intenso e mais completo. Hércules é mais uma produção do Audiolab UERJ. O jogo é uma das mais elementares formas de interação humana. É através dos jogos, dos rituais cotidianos que narramos, nos descobrimos, reconhecemos o outro e nos formamos como sociedade. Aqui no Audiolab, entendemos que o jogo, imaginário e narrativa andam juntos. A vontade de jogar aciona nossas emoções, nos envolve, nos faz ouvir um podcast, se envolver em um relacionamento, amar um filme, dedicar horas a uma atividade, a um esporte. Enfim, não existe uma vida intensa sem jogo. Em toda a história da humanidade, o jogo sempre esteve presente. É o jogo que auxilia na produção de narrativas, mitologias e valores sociais e simbólicos em cada tempo histórico. É o jogo que ativa nosso imaginário, nossas paixões, nossos desejos. Na Grécia Antiga, o jogo narrativo criou algumas mitologias que tentavam explicar essas ações humanas. Entre os vários jogos criados nas cidades gregas, em homenagem aos deuses, um deles é especial para nós, do Hércules. Sim, os Jogos da Cidade de Olímpia, criado por este herói grego, que dá um nome ao nosso podcast. Então, passe seu protetor solar, prepare suas pranchas, pois, neste episódio, Carol Coutinho e Pedro Ataíde vão falar sobre o surf. Aloha, galera ligada no Audiolab. Hoje temos mais um episódio do Hércules, o nosso podcast de esportes olímpicos. Nesse episódio, vamos falar um pouquinho sobre uma modalidade novinha em folha nas Olimpíadas, mas que nós já dominamos em Tóquio 2021. Eu estou falando do surf. Aqui você escuta tudo sobre o surf, que além do esporte, é também um estilo de vida. E qual lugar seria melhor para falar sobre tudo que envolve essa atividade tão amada no Brasil do que o Audiolab? Começando o nosso episódio, vamos falar um pouco do dicionário do surf. Claro que vocês já escutaram alguns termos de algum amigo surfista e ficaram boiando, né? Pois bem, esses dias acabaram. Agora, algumas palavras vão ser do conhecimento de vocês para a gente seguir tranquilo nesse episódio. O aloha que vocês já escutaram logo no início do nosso episódio é uma forma havaiana de dizer olá ou tchau. É muito usada pelos surfistas como uma saudação universal. E o crowd? É simplesmente quando um pico está muito cheio para surfar, e claro que se incomoda a galera do surf. Mas calma aí, rolou uma expressão nova e eu nem apresentei para vocês. O pico nada mais é do que o lugar ideal para pegar as melhores ondas. Temos também o howler, que é um novato no esporte, e como todo novato, é um pouco zoado pelos mais velhos, né? Swell é um nome bem utilizado também, que seria um movimento do oceano que formam as ondulações perfeitas. E para organizar legal a galera dentro da água, existem as prioridades. As prioridades são basicamente o que decide quem surfa primeiro para evitar de dar briga. Tanto para a galera amadora, quanto nas competições, existe a prioridade. Quem chega primeiro na água, ganha a prioridade. E sempre que entrar na onda, o competidor tem que deixar o caminho livre para quem tem a prioridade. E por último, mas claro, não menos importante, os fundos das praias. A formação do fundo do mar para o surf é importantíssimo. As condições das ondas se alteram com o fundo e o mais clássico de todos é o reef break, que é o fundo de coral que os surfistas tanto amam. Bem parecido com o reef break é o point break, que é o fundo formado por pedras mais consolidadas. Em ambos, as ondas são mais parecidas, pelo fundo não sofrer alterações tão facilmente. E o mais presente no nosso país, você sabe qual é? É o beach break, que é um fundo de areia que é muito mais imprevisível, por ser facilmente mexido pelas ações das ondas. Não pegando e vejo uma série ao fundo.
surf pode ser um Raule nas Olimpíadas, mas fora delas, o esporte é um veterano de marca maior. Existem algumas histórias da criação, mas a mais aceita é que o esporte começa como um meio de locomoção pelo povo da Polinésia. Com suas pranchas feitas de madeira, serviam para se locomover mais rapidamente após garantir aquele peixinho para o almoço da galera. É visto como forma de diversão e competição, quando chega ao Havaí no século XVIII. Já no Brasil, o esporte chega na década de 30, com 3 meninos santistas criam suas pranchas e se jogam no mar. Mas sua popularização se dá mesmo nos anos 40, quando soldados norte-americanos vêm com equipamentos para quebrar tudo na praia de Copacabana. E ali, perto dos anos 50, os surfistas mais famosos começam a surgir. E só uma rapaziada casca grossa que domina as águas do Brasil e do mundo. Na década de 80, surgem os nomes que hoje consideramos os ídolos do esporte. Pepe e Rico de Souza se destacam bastante. Pepe, inclusive, que foi o primeiro brasileiro a competir no maior campeonato de surf do mundo, o CT. E falando em ídolo brasileiro nas águas, casca grossa do esporte, nada mais justo que chamar um dos maiores da nossa história para bater um papo com a gente. Nós, do Audiolab, tivemos o prazer de fazer uma entrevista com o bicampeão mundial do circuito de ondas grandes, o grande Carlos Burle. Carlos, diz pra gente como foi a experiência de, com apenas 18 anos, sair do seu país natal para competir no Peru. Eu viajei, a minha primeira viagem internacional com 18 anos foi para o Peru, que eu ganhei um campeonato aqui no Brasil, em Itacoatiara, e a premiação era passagem para o Peru. Mas não era um campeonato lá não, mas foi interessante porque foi a minha primeira viagem internacional, surfar em um país com a língua diferente, então tive uma experiência cultural bem diferente. Eu me joguei, a princípio estava indo sozinho, encontrei um amigo, né, que também tinha ganho uma passagem em um evento de bodyboard, quer dizer, eu fiz amizade com ele na hora, o Cláudio Marques, mas foi super interessante, foi o começo das minhas aventuras internacionais, onde eu aprendi muito, muito mesmo, principalmente as culturas, né, diferentes culturas e valores, o que fizeram uma diferença grande na minha vida. Seu primeiro campeonato, ganho em 1998, culminou com o nascimento da sua filha. Como ainda não havia o apoio do jet ski, você se preocupou com o perigo das ondas grandes e a falta de um apoio mais próximo? Sim, foi um evento muito importante na minha vida, foi a primeira vitória internacional em um campeonato de ondas gigantes, né? Foi uma quebra de paradigma para o Brasil, que não tinha uma imagem de surfista de ondas grandes, né? A gente não tinha vencido nenhum evento de ondas grandes. Então a gente traz agora para o Brasil esse legado, né? Então, quebra de paradigma e legado para as novas gerações, que já vão ser surfistas profissionais e vão ter fama de surfistas de ondas grandes. É importante dizer que não foi a primeira geração a surfar ondas grandes, vieram outras gerações atrás que fizeram um trabalho lindo e deixaram também um legado para a gente. E a gente teve, pela primeira vez, apoio de jet ski, sim, nesse campeonato. Eu já tinha bastante experiência, já tinha viajado muito, já tinha ido muito para o Havaí, e eu estava muito mais interessado em competir contra os meus ídolos, que eu sempre admirei e continuo admirando, e poder mostrar o nosso talento do que o medo em si. Então eu estava me sentindo preparado. Qual foi a sensação de ser o recordista de maior onda surfada? Existiu algum tipo de frustração com o não reconhecimento daquela onda que você pegou em Nazaré? Olha, quebrar o recorde mundial, ser o primeiro brasileiro a entrar no Guinness Book com a maior onda surfada no mundo, foi um prazer enorme. Vale ressaltar que eu trabalhei em equipe, eu não faria isso se não fosse pelo meu parceiro Heraldo Gueiras, então é uma conquista nossa, do nosso time. E depois não ter sido reconhecida aquela onda que eu surfei gigante em Nazaré, depois do resgate da Maia, não trouxe muita frustração, porque eu entendo muito bem como é que funciona a política dentro da minha comunidade, e eu estava muito grato, e até hoje sou muito grato pela Maia estar bem, está saudável, e eu não poderia me frustrar e cobrar e exigir algo da vida se eu já tive um presente enorme, né? Aquele dia foi um presente de Deus. Surfei ondas incríveis com um time maravilhoso, Pedro Scooby, Felipe Cesarano e a Maia Gabeira, e todos ficaram bem.
Qual a sensação de ter surfado na praia em que você começou com a tocha olímpica? Uma sensação incrível, né? Mistura de vários sentimentos. Acho que o mais importante é ressaltar que se eu caísse ali, eu ia apagar a chama olímpica e eu talvez apagasse a minha carreira também. Então, tinha um gerenciamento de risco muito grande, mas também uma oportunidade de realizar um sonho, surfar com a tocha olímpica, ajudar o Brasil a entrar nas Olimpíadas. E também todo o processo que eu passei, toda a história de vida, a minha relação com os meus pais, os primeiros passos em cima de uma prancha ali no estado de Pernambuco, e até aquele momento onde eu estava sendo honrado e prestigiado com a oportunidade de surfar com a tocha olímpica. Mais uma vez eu quero agradecer a minha equipe, o Paulo Moura e o Heraldo Gueiros, que fizeram isso possível, e também a minha esposa, que me ajudou. Como é de conhecimento, a etapa do surf será em Chupo. Você, que enfrentou as ondas de Chupo com a Maia Gabeira, tem alguma dica para nossos atletas? Olha só, a onda de Teahupo é uma onda muito boa para quem gosta de entubar, né? Inclusive os juízes vão valorizar muito isso. A gente sabe que a gente depende de uma condição boa para que os tubos apareçam na sua melhor condição naquela bancada, a direção da ondulação, direção do vento, tamanho. E a dica que eu daria é focar totalmente nesse tipo de onda, né? Você tem aí alguns meses pela frente, as Olimpíadas vão acontecer em agosto, então a gente tem aí abril, maio, junho, julho, né? 4 meses. Foque totalmente. E claro, você, como um dos grandes mentores do surf brasileiro, o que acha da atual geração de surfistas do nosso país? A atual geração de surfistas brasileiros que estão despontando em várias categorias, né, no circuito mundial, nas ondas grandes, eles estão muito bem preparados fisicamente, uma performance no pé. Tiveram que passar aí também por várias provas, porque muitos jovens se tornaram referências e vieram as cobranças dos patrocinadores, das mídias, dos fãs. Normal, não dá para criar uma expectativa de que todos tivessem a melhor preparação psicológica e mental para lidar com essas demandas, mas eu vejo com muito, muito, muito bons olhos o trabalho que eles estão fazendo. São surfistas preparados para superar os desafios dentro d'água e também fora d'água. Tem também uma comunidade, agentes, preparadores físicos, nutricionistas, psicólogos, mentores de alto nível, ou seja, é um legado também de outras gerações, e tudo isso que eles estão colhendo, que nós estamos colhendo, sendo um esporte hoje referência no Brasil e sendo o surf brasileiro uma referência mundial, é um mérito muito grande. E eu admiro muito todos eles e tenho certeza que esses desafios que eles estão passando é para que a gente possa melhorar e evoluir. O Brasil tem muito potencial. E para finalizar, quais são suas apostas para os medalhistas do surf nas Olimpíadas de Paris? Vamos lá, a gente tem um time excelente. A entrada do Gabriel Medina no nosso time depois do ISA Games para reforçar foi muito bom para a gente, muito bom. Então a gente tem ele, o João e o Felipe Toledo aí representando o nosso país. Isso é bom porque a gente tem um time de peso para performar em qualquer tipo de condição que o mar tiver. E eu fico, lógico, pensando nesses talentos locais, tá? Então, assim, você imagina os locais tahitianos, eles conhecem muito aquelas ondas, vai ser muito difícil ganhar deles. Aí você coloca um cara que nem o John representando os Estados Unidos, poxa, exímio tube rider. Aí você tem o Jack Robinson também. São tantos surfistas muito bons, né? O Canoa Igarashi, o Griff Colapinto.
Do lado das meninas também, as meninas cada vez melhores, quando a condição é tubular, né? Pelo Brasil aí a gente tem a Luana, temos a Tati e temos a Tainá, então a gente também tem um time preparado para representar o Brasil em qualquer condição. A lógica minha... Como vocês já devem saber, o surf e o skate são esportes que andam juntos. Andam tão juntos que a estreia de ambos foi na última Olimpíada em 2021. Mas para tratar dessas similaridades desses esportes irmãos, nada melhor que trazer o homem, Miguel de Paula, o skatista que dá aula. Vem aqui mostrar pra gente toda a sabedoria que ele trouxe no primeiro episódio do nosso querido Hércules. Fala, Miguel, diz pra gente as coisas em comum entre os dois e como um nasce do outro e a cultura se complementa. É pra já, Taíde! O skate é oriundo da prática do surf. As comparações sempre existiram, tanto que o skate, antes de ter essa nomeação, era chamado de surf de asfalto ou surfinho. Que bonitinho, né, moleque? Nem parece que a gente se estabaca e toma capote nos dois esportes. Beleza, tudo certo. Mas as coisas não param por aí. Isso porque, tecnicamente, o skate surgiu do surf. Porque quando não haviam ondas para surfar, os nossos manos do surf brotavam na pista para surfar no asfalto. E daí surge o skate. Maneirão, né? Fala tu. E para finalizar essa história toda desses irmãos, os dois esportes ficaram conhecidos por serem praticados em uma região bem famosa lá nos Estados Unidos, a Califórnia. A cultura do skate é considerada um estilo de vida de quebra de padrões, principalmente pelo fato de transformar a paisagem urbana em uma imagem de prática esportiva. Isso também acontece no surf, pois transforma aquelas belas praias em um ambiente propício para executar as manobras e curtir um passeio sobre as águas. É como você mesmo disse, um estilo de vida, só que é muito mais irado e com mais adrenalina. O senso de comunidade entre skatistas e surfistas sempre foi de admiração, e o motivo já está bem explicado, né? Pelas semelhanças entre os dois mundos. Uma outra parada que é legal de mencionar é que a moda é um ponto em comum entre as comunidades, porque elas têm um jeito particular de se vestir. Camisas largas, bonés e bermudas. Até mesmo as marcas que mais usam são as mesmas. Ou eles mesmos que produzem as próprias roupas. Além disso, algumas marcas também estão sempre no visual do skatista e do surfista. Pode chamar no Vai pra conferir. Sempre vai ter uma peça de roupa da Vans, Quicksilver, Billabong, Rip Curl, Converse, entre outras muitas marcas. Isso fora os cortes de cabelo e jeitos de pentear. Cabelo longo, moicano, passar parafina e descolorir também. Ah, mano, e não podemos deixar de citar, né? As músicas também são parte da construção de identidade de todos eles, tanto que compartilham quase que do mesmo gosto musical. Não à toa que eu e você gostamos de muitas bandas em comum. Vertentes do punk rock, surf rock, skate punk, reggae e ska. Vai falar que não curte escutar um Sublime enquanto manda aquele óleo clássico. Ou um Welcome to Paradise do Green Day. Não tem jeito, essa me pega demais. Todos esses estilos musicais fazem parte de uma construção de um oásis sonoro que contribui para que o clima esteja bom e que a gente se sinta preparado para retornar no asfalto ou se preparar para enfrentar uma onda de mais de 10 metros de altura. No final de tudo, skatistas e surfistas lutam pelas mesmas causas. A gente só quer ter paz para andar por aí e dar o nosso rolê. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua laia, não. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou daquela laia, não. Valeu, Miguel, com essa super explicação aí entre as similaridades, principalmente da cultura disruptiva do skate e dessa prática aquática que virou mais do que um esporte. Como ele falou, virou um verdadeiro estilo de vida, com as roupas, as atitudes, a música, que tudo isso sempre denunciou um surfista de longe. Na música, o surf music teve seu auge na década de 70, mas que arrebata fãs até os dias atuais, chegando ao topo das paradas com os Beach Boys e a clássica Surfing USA. Na moda, grandes marcas começaram a se destacar nesse cenário, como Miguel pontuou, Hurley, Rip Curl e Quicksilver, por exemplo, ganharam imenso destaque a partir dos anos 80. Nas atitudes, bem, vocês com certeza devem saber, os cabelos grandes e descoloridos, bronzeados e sempre em conjunto com os tópicos anteriores, com as roupas do dito surfwear e ouvindo as músicas do surf music.
Extremamente conectados com a natureza, normalmente o estilo de vida é voltado para ela, sendo sempre demonstrado em filmes como na clássica animação Tá Dando Onda. Levanta o microfone. Silêncio no set, vamos gravar a primeira. Entrevista com Cadu Maverick, tomada 1. Aí, por que vocês vieram me entrevistar? É o nosso trabalho, a gente tá fazendo um documentário. Não é melhor eu saber o que vocês vão perguntar antes de começar, que é eu? Não. Só rola a pergunta fácil. Ah, falou. Você pode subir no caixote ali, por favor? Ah, tá, já Isso, é. dá uma subidinha, por gentileza. Aí Tá bom, obrigado. Fih, peraí, Vai que dar parada é essa, microfone. cara? Que isso aí? É um equipamento de som, é um microfone. Beleza, irmão, eu sou o Cadu. Você tem o quê? 14, 15 anos? Ah, eu tenho 17 anos de idade. E tem outras habilidades além do surf? Tipo o quê? Cantar e dançar? É. Não, meu brother, eu só surfo. Seu prego! Eu não... Ai! Taca a mãe pra ver se quica, Glenn. A gente veio fazer um documentário sobre o Cadu. Pô, ele tem que ficar aqui mesmo? Vai ser maneiro. Vocês vão pagar as pessoas pra assistirem o Cadu? Eu sei que existe uma ilha onde o homem nunca lá pisou. Aproveitando esse gancho, a forte presença da natureza no esporte faz com que existam solos sagrados para a prática do surf, ou melhor, praias sagradas. Não poderíamos começar falando de outra, Pipeline, o panteão do surf mundial, um reef break clássico, com ondas monumentais que consagram os surfistas. Normalmente são 3 metros de onda com uma bancada de corais relativamente rasos, que podem chegar a apenas 1 metro de profundidade em algumas áreas. Isso é perigoso, galera, não tentem em casa. Localizado em um dos locais mais famosos pelo surf, o Havaí, que é a meca do surf. Mas é claro que os solos sagrados do surf existem no nosso amado Brasil, o Maracanã do surf. A praia de Itaúna é um forte exemplo disso. Localizada na belíssima região dos lagos, em Saquarema, o cenário com certeza é inconfundível para todo mundo, com a vista da igreja de Nossa Senhora de Nazaré e bem próxima à Lagoa de Saquarema, a paisagem sem dúvidas é inesquecível, assim como suas ondas. Com ondas de 1 a 2 metros e recebendo campeonatos de grande porte desde os anos 70, não poderia levar o nome de Maracanã do Surf à toa, não é mesmo? E claro, não poderíamos deixar de fora o pico do ano, a praia de Chopo, a onda olímpica. E para quem não sabe, por mais que os Jogos Olímpicos sejam em Paris, a etapa do surf desse ano é na Polinésia Francesa. E como o Audiolab é UERJ em todo lugar, eu te explico certinho o motivo dessa singela distância de 15.707 km entre as sedes do evento. O arquipélago é parte da França, mas você me pergunta, como é que isso é possível, depois que eu comentei a imensa distância entre os lugares? Muito simples. A Polinésia Francesa é uma coletividade ultramarina, que nada mais é que um território francês fora da Europa, mas com autonomia própria para se gerir. Eu falei que a Audiolab é UERJ em todo lugar, até na diplomacia francesa. Mas no que nos interessa nesse podcast, o que tem de tão especial? São senhoras ondas que normalmente chegam a 3 metros e em épocas especiais chegam até 7 metros, com os famosos e constantes tubos. O fundo é extremamente perigoso por conta da profundidade da bancada de coral ter até 51 centímetros de profundidade. Consegue imaginar o perigo disso? Ninguém quis ir na onda, eu tava meio que no lugar certo, assim, mas um pouco mais embaixo. Eu fiquei meio que olhando, querendo ir, mas vendo se a galera ia, porque eu tava fora de prioridade, né? Aí ninguém nem olhou pra onda, eu falei, meu irmão, essa é minha. Aí virei na última, já o próprio, botei no pé, ela já envergou, mas não deu pra sair não, tá muito leste. Então, até ó, se o Michel falou que não dava pra sair, que não dava pra sair, né? Perdi a prancha, o leste saiu do pé, na real, só raladinha, tá tudo certo. Esperar a prancha voltar e bora pra dentro da água, né? E como aqui no Audiolab ninguém faz nada sozinho, arreda homem que lá vem mulher. Chega aí a nossa grande Carol Contium para dar continuidade ao papo da forma mais brilhante possível. Aloha, Pedro! Como aqui no Audiolab estamos muito ansiosos para Paris, eu vou te contar um pouco mais sobre quem vai nos representar nas ondas desses jogos. A verdade é que o Brasil chega com um arsenal pesado esse ano. Você até já falou com um dos nossos campeões. Felipe Toledo, o Filipinho, é bicampeão mundial consecutivo, tendo conquistado seu segundo título na temporada de 2023 na World Surf League, e vai nos representar lá em Tiahupo. Mas calma que não é só ele não. Quem acompanha o Brasil no surf pode até pensar que temos muitos Raules, mas a verdade é que temos muitas feras experientes a fim de brigar por medalhas esse ano. Gabriel Medina é o maior campeão do país, com 3 títulos da WSL, e estará disputando esses jogos. Bem como João Chianca, o Chumbinho, que ficou de fora das 2 primeiras etapas da Championship Tour da WSL esse ano, se recuperando de um acidente do ano passado, quando foi o segundo melhor brasileiro da competição, atrás apenas do campeão Filipinho.
Apesar das brasileiras ainda não terem erguido o troféu da WSL, elas têm chegado cada vez mais perto, fortalecendo a participação feminina do Brasil no esporte. Inclusive, 3 grandes mulheres se classificaram para esses Jogos Olímpicos, e graças ao esforço de uma gigante dos mares específica, nos Jogos Mundiais de Surf ISA 2024, o Brasil conquistou vagas extras para Paris. A atleta é Tatiana Weston Webb, que foi vice na competição e com isso contribuiu que o Brasil fosse o único país até agora com 6 atletas classificados. Além dela, as atletas Luana Silva e Tainá Hinkel também estão com os passaportes carimbados para competir no Tahiti. Infelizmente, o atual campeão olímpico Ítalo Ferreira não conseguiu se classificar e atuará como comentarista do esporte nessas Olimpíadas. De qualquer forma, aqui no Audiolab, as expectativas por medalhas estão altas e temos a certeza de que a única certeza que a nossa participação em Paris não vai ser é flat. O Hércules é mais uma produção do Audiolab UERJ, com coordenação geral de Felipe Mostaro e coordenação de jornalismo de Gisele Sobral. O roteiro foi produzido e editado por Pedro Ataíde e Carolina Coutinho, com gravação de Pedro Ataíde, Carolina Coutinho e Miguel de Paula, e a edição final de Ramon Lemes e Marta Estumano Freire. Audiolab é a UERJ em todo lugar, inclusive em Paris 2024.